No coração de uma família construída com base no sigilo, no protocolo e em uma imagem cuidadosamente mantida, o príncipe Harry cometeu um erro. O que começou como uma conversa aparentemente inofensiva sobre sua vida, como pai terminou com uma frase que desencadeou uma tempestade de mídias sem precedentes. Esse vazamento inadvertido trouxe os holofotes do mundo de volta, mais intensamente do que nunca, para um dos membros da realeza mais controversos e fascinantes da Grã-Bretanha. A história do príncipe Harry é a de alguém que nunca se encaixou perfeitamente no molde da realeza. Nascido como o segundo filho do então príncipe Charles e da princesa Diana, ele cresceu com o peso da fama mundial, a perda traumática de sua mãe e o papel ambíguo de ser o herdeiro aparente. Enquanto seu irmão, o príncipe William, estava sendo educado e treinado para se tornar o futuro rei, Harry tinha mais liberdade, mas também mais incerteza. Essa combinação fez dele o favorito de muitos por seu carisma, rebeldia e autenticidade. Durante anos, a mídia o acompanhou de perto, desde sua adolescência rebelde até sua transformação em um militar e humanitário. Mas nada marcou um antes e um depois tão profundo quanto seu relacionamento com Meghan Markle. A entrada de Meghan no mundo real foi como uma sacudida em uma instituição que costuma ser resistente a mudanças. Mulher, atriz, americana, divorciada, birracial. Todos esses rótulos romperam com séculos de tradição e a tornaram alvo de ataques dos tabloides britânicos. Harry, profundamente apaixonado, a defendeu desde o início, mas a pressão se tornou insuportável. O casal decidiu, então, dar o passo impensável de abrir mão de seus deveres reais e se mudar para os Estados Unidos. Esse ato foi visto por muitos como uma traição, mas também como uma tentativa genuína de proteger sua família. Em Montecito, Califórnia, eles procuraram construir uma vida mais livre, longe das câmeras, dos comentários racistas e das exigências de uma monarquia implacável. A chegada de seus filhos, Archie e Lilibet, consolidou esse novo capítulo. Ao contrário de seus primos, criados em palácios e sob os olhos do mundo, os filhos de Sussex foram criados com um grau de privacidade sem precedentes. Cada aparição pública foi cuidadosamente gerenciada. Não houve fotos oficiais de batizado, nem grandes eventos reais. Até mesmo detalhes, como os nomes de seus padrinhos, permaneceram ocultos. Tudo isso alimentou ainda mais a curiosidade do público e as teorias da conspiração. Até o famoso deslize. Durante o que parecia ser apenas mais uma entrevista, Harry começou a falar sobre seus filhos com ternura e orgulho. Ele compartilhou anedotas sobre a curiosidade de Lilibet e as travessuras de Archie. Mas no meio de sua história, ele deixou escapar uma frase que fez soar o alarme. Não foi uma confissão direta, mas o tom, a escolha das palavras e o momento exato foram suficientes para que especialistas, comentaristas e usuários das mídias sociais começassem a especular. Será que Harry havia dito algo que não deveria? Será que ele havia revelado que seus filhos não estavam onde todos pensavam que estavam? Que talvez a vida familiar perfeita que eles haviam vendido ao mundo fosse uma ilusão cuidadosamente construída? A reação foi imediata. O vídeo da entrevista se tornou viral em uma velocidade impressionante. Cada gesto, cada pausa, cada contração de sobrancelha foi analisada. A mídia social estava repleta de teorias. Alguns pensaram que se tratava apenas de um pequeno erro. Outros, mais radicais, sugeriram que as crianças nem sequer moravam com eles, ou que havia um segredo ainda mais profundo. Logo surgiram comparações com outros escândalos da realeza. O Palácio de Buckingham, tradicionalmente relutante em responder a tais rumores, foi rápido em emitir uma resposta vaga, mas contundente, negando qualquer interpretação errônea das palavras do Duque. Entretanto, o tom da resposta foi percebido por muitos como defensivo, o que apenas alimentou as suspeitas. Ao mesmo tempo, a teoria do papel da mídia e de certos membros da família real na campanha contra Meghan ganhou força novamente. Desde que o casal deixou o Reino Unido, Harry falou em várias ocasiões sobre o racismo estrutural dentro da instituição e como sua esposa foi vítima de uma campanha de ódio. Nesse contexto, qualquer erro, por menor que seja, torna-se uma arma contra eles.
A tensão aumentou ainda mais quando foi lembrado que, em 2023, o rei Carlos III concedeu a Archie e Lilibet os títulos de príncipe e princesa. Para alguns, foi um reconhecimento simbólico. Para outros, foi uma tentativa de manter algum vínculo com os Sussex. Mas depois dessa revelação acidental, muitos começaram a questionar se esses títulos eram mais formalidade do que realidade. Também houve um debate renovado sobre a decisão do casal de se afastar da vida pública real. Foi por amor, proteção ou necessidade? Harry e Meghan insistiram em várias ocasiões que sua prioridade é a saúde mental e emocional de sua família, especialmente de seus filhos. Mas as lacunas de informações, a privacidade excessiva e as contradições ocasionais abriram as portas para interpretações cada vez mais extremas. A história pessoal de Harry também é fundamental para entender esse episódio. Criado entre palácios, mas também entre escândalos, ele sabe melhor do que ninguém como é crescer sob os olhos do público. Sua infância, marcada pelo divórcio de seus pais e pela trágica morte de sua mãe, foi vivida entre o dever e o trauma. Diana, sempre próxima de seus filhos, lutou para oferecer a eles uma vida o mais normal possível dentro dos limites de seu status. Ela os levava ao McDonald's, a parques temáticos e a escolas comuns. Esse legado pode viver até hoje em sua decisão de proteger Archie e Lilibet a todo custo. Mas até que ponto você pode proteger uma criança sem alimentar a desconfiança do público? Esse é o dilema central em que Harry se encontra, pois a imagem que a família real projeta sempre foi uma parte fundamental de seu poder. E embora ele tenha tentado redefinir o que significa fazer parte dessa família, ele continua sendo uma figura pública. Sua história, suas decisões e, sim, seus erros sempre estarão sujeitos ao escrutínio. Esse incidente aparentemente sem importância também revela algo mais profundo. O conflito não resolvido entre tradição e modernidade dentro da realeza. Harry e Meghan representam um novo paradigma, um entendimento diferente de nobreza, família e dever. Mas essa visão entra constantemente em conflito com uma instituição ancorada em séculos de protocolo. E cada passo que eles dão, cada palavra que pronunciam, torna-se um campo minado. A pergunta que paira no ar é: qual foi exatamente o segredo que Harry revelou? A resposta, como acontece com frequência nos escândalos da realeza, nunca será totalmente confirmada. Mas o estrago já foi feito. A dúvida se instalou. E como o Palácio de Buckingham sabe, a percepção do público pode ser mais poderosa do que a verdade. Esse episódio também levanta um debate mais amplo sobre o papel da mídia, a privacidade dos filhos de figuras públicas e a tensão constante entre privacidade e o direito de saber. Em um mundo hiperconectado, em que cada palavra pode ser destruída e reinterpretada, é possível manter segredos ou a transparência é a única maneira de evitar esse tipo de crise? Por enquanto, Harry e Meghan estão seguindo em frente. Sua vida na Califórnia continua, seus projetos de conteúdo, suas fundações e sua luta por causas que acreditam ser justas. Mas essa história deixa claro que, mesmo a milhares de quilômetros de distância do palácio, os ecos da realeza ainda os alcançam. E que no mundo moderno, não é preciso mais do que uma frase para provocar um terremoto global.